Boa tarde, gente. Ainda é boa tarde aqui em Londres. Outro dia de chuva, como sempre. O verão não está querendo chegar. Tá 16 graus agora aqui em Londres. Gente, nós estamos chegando em junho e o tempo tá assim. Já era para ter entrado o verão, né? Mas ainda não entrou. Tem sido dias frios, chuvosos. E a minha a alergia, né, a alergia que eu estava ontem, ela se transformou agora num resfriado. Então não vai ser fácil fazer essa leitura hoje, mas vamos com calma, né, gente? Com calma a gente consegue tudo. Nós vamos com calminha e vamos levando. Eu vou conseguir fazer mais essa leitura hoje. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar um pouco melhor. Mas hoje é um dia complicado. Mesmo assim, eu estive fazendo as minhas decorações para colocar aqui nas árvores aqui, né, da quadra. Isso que me desencadeou, né, ontem, o sistema alérgico. E hoje, essa noite, até que eu não dormi tão mal essa noite, porque eu tomei bastante remédio. Hoje estou passando o dia tomando remédio também. Mas é antialérgico, antigripal, é tudo, é tudo misturado. Então vamos lá, estamos estudando o livro do profeta Daniel, no reinado de Nabucodonosor agora, né? Porque o profeta Daniel passou por vários reinos. Ele era um homem muito ocupado e mesmo assim ele era um homem muito dedicado, né? Muito dedicado ao Torá. Na época ainda não tinha o Torá, mas os livros proféticos que existiam, né, que os profetas haviam escrito, como todos os profetas que nós já vimos, né, e já tinham começado também a fazer os registros dos reis. E na época de Daniel foi quando os escribas começaram a escrever o Velho Testamento. Pentateuco, os livros dos juízes e os livros dos reis, tá? Até a destruição de Jerusalém, depois continuou com o livro de Esdras, que já foi depois da Babilônia. Mas aí já foi o Esdras mesmo que escreveu o seu próprio livro. Mas os Pentateucos foram da memória da história passada oralmente, tá? E eles foram escrevendo o Pentateuco. Então, o Pentateuco, eles tinham, assim, as famílias mais tradicionais tinham o cajado, por exemplo, o cajado de Abraão, tinha o cajado de Isaac, o cajado de Jacó, que tinha as descrições das coisas mais importantes que haviam acontecido durante a vida deles. Mas não tinha tudo, né? Depois eles pegaram também, compilaram também os registros históricos do Egito, com relação à história de José, né? E daí para frente foi mais uma jornada oral, em que eles foram ouvindo os anciões e foram escrevendo aquilo que os anciãos estavam lembrando do que eles ouviram dos pais. Então, para vocês terem uma ideia, assim que foi escrito o Pentateuco. Já os juízes já haviam escritos, né, dos juízes, o que acontecia. Então já era mais fácil eles fazerem o livro dos juízes e o livro dos reis, porque aí já havia escritos, já tinha os escribas dos reinos que já iam escrevendo e falando as coisas mais importantes que estavam acontecendo, né? Então, e Daniel estava presente
no nascimento do Pentateuco. Tá? Ele estava presente no nascimento do Pentateuco. Porque os Pentateucos foram escritos na época da Babilônia. Então vamos lá. Vamos continuar aqui o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Versículo 1. O rei Nabucodonosor, o título é Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. É uma carta que Nabucodonosor está escrevendo. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Essas são as palavras de Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Então, ele estava escrevendo essa carta de Babilônia. Naquele palácio lindo que ele construiu, né? Com aquelas sacadas, com os jardins suspensos. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso fiz um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nabucodonosor tinha muitas visões e muitos sonhos, era interessante, né? Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Gente, os magos e os intérpretes de sonhos, os astrólogos, os feiticeiros agora estavam receiosos de falar alguma coisa para Nabucodonosor. Acho que eles pensaram assim, não, eu não vou botar minha cabeça, né? Não vou fazer essa interpretação. Cadê o Daniel? Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, lembra? No qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, é o nome dele, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Disse-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seus seres viventes se mantinham dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afoguentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Ai, lá vou eu.
Então, gente, desculpa, mas de vez em quando vou ter que dar uma parada, viu? Para refazer aqui. Então, versículo 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, disse a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Gente, vocês entenderam por que os outros sábios não quiseram falar nada? Porque era uma visão muito estranha, muito diferente. Deus estava falando com o rei Nabucodonosor. Por isso eles não quiseram falar. Porque se não fosse um homem como Daniel, a pessoa que interpretasse esse sonho para o rei seria morto. Com certeza. Com certeza. Mas porque Daniel era ungido do Eterno e Nabucodonosor tinha Daniel num patamar muito alto, porque ele já havia visto tudo que o Eterno fazia com Daniel, com os rapazes que andavam com Daniel. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, até Daniel. E os seus pensamentos o turbavam. Pelo que disse o rei a Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Até Daniel teve medo. Até Daniel ficou receoso de dizer ao rei a interpretação desse sonho. Porque a interpretação desse sonho não era fácil. Não era fácil. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, em que havia mantimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves dos céus? És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado, do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha o conselho de Daniel. Fantástico, né? Gente, eu já falei para vocês que eu já disse isso uns
2 vezes atrás e disse ontem de novo, de que o Eterno, ele tem um propósito para cada vida. Ele faz o que quer, ele coloca, ele é o que o profeta Daniel falou, que ele e que o anjo falou para esse Nabucodonosor, que o Senhor é rei, que reina, e ele coloca quem ele quer e ele tira quem ele quer do poder, certo? E Daniel disse para o rei: olha, rei, deixa eu te dar um conselho. Alimenta os pobres, se torne um pouco mais humilde, né? Aqui, ó. Portanto, rei, aceita o meu conselho. Desfaz os teus pecados pela justiça. Sinal de que ele estava injusto. E Daniel sabia das injustiças do rei. E as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue os teus dias sobre a terra. Os teus dias de tranquilidade. Versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, olha o tempo que o Eterno deu para Nabucodonosor. Deu 12 meses para Nabucodonosor consertar os seus caminhos e seguir os conselhos de Daniel. Mas ele era arrogante demais para isso, né? 29, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, ele estava passeando. Disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha, gente, Deus não amava esse homem? Ele deu para ele 12 meses, mas ele não emendou os seus caminhos. E ainda na soberba do seu coração, disse: olha que linda essa Babilônia que eu criei com o meu poder, com a minha força, com a minha inteligência. E aí o Senhor falou para ele, Nabucodonosor: não é bem assim. Assim a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia árvore como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eita, Nabucodonosor, teve que reconhecer, né? E aí, ele diz: todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Ele está reconhecendo que o Eterno é Senhor lá em cima e aqui embaixo. É Senhor nas alturas e é Senhor nos domínios de seres carnais, né? De seres que têm corpo físico. No mesmo tempo, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor.
Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E aqui acaba o capítulo 4 e a vida de Nabucodonosor. Olha como Deus amava esse homem. Ele deu para ele uma experiência no finalzinho da vida dele para que ele se redimisse. Ele voltou para o trono por um pouquinho, curto tempo, só para que ele se restabelecesse como um rei, né? Mas ele não viveu muito tempo depois disso. Na dica de nada. Deus disse para ele, Nabucodonosor, você foi o martelo na minha mão. Você foi um martelo, você foi um instrumento na minha mão, que eu usei para dar uma vara de correção em todos os territórios, em todos os países. Naquela época não falava país, falavam reinos, né? Em todos os domínios e reinos que existiam. Eu te dei o poder e eu te tiro quando eu quiser. Por isso que ele disse, passou de ti o teu reino. E realmente passou, porque quando o Nabucodonosor voltou, ele não ficou muito tempo como rei. Ele ficou pouquíssimo tempo. Tanto é que do capítulo 4 para o capítulo 5 já é um outro rei, já é o filho de Nabucodonosor que está no trono. Mas esse também não ficou muito tempo, né? Não é, ele ficou um tempo, mas acontece que não tinha nada muito importante para Daniel escrever, porque Daniel ele era um homem muito ocupado. Ele era um homem muito ocupado com o reino, com as coisas que ele fazia. E com as visões que o Eterno dava para ele, né? Então, o capítulo 5, o próximo capítulo, já é o filho de Nabucodonosor que vai estar no poder. Eu vou pesquisar hoje quantos anos o Nabucodonosor ficou no poder, porque esses 7 tempos aqui podem ser 7 luas, o que significa são 7 meses, né? Ou pode ser 7 anos. Até hoje não se tem não se bate o martelo em qual dos dois. Podem ser 7 luas e pode ser 7 anos, 7 ciclos do sol. Mas eu diria, na minha opinião, não foram 7 anos, porque 7 anos era o suficiente para o reino ser tomado por um outro rei, ou pelo próprio filho de Nabucodonosor, né? Mas eu tenho para mim que foram 7 meses, 7 luas. 7 luas. Porque daria tempo do cabelo dele crescer, das unhas crescerem, né? Porque 7 anos realmente é muito tempo para um rei ficar, e quando ele voltar, ele continuar reinando. Mas você aceita o que for melhor para você. Daniel não especificou, ele falou 7 tempos. Mas ficamos aqui nesse capítulo 4, a experiência de Nabucodonosor, e como é que Deus amava esse homem ao ponto de dar para ele uma experiência tão forte, porque ele perdeu o juízo, ele ficou louco, completamente pirado, e foi para o mato, deixou tudo e correu para o mato. Por certo, inclusive Daniel, por certo, ficava vigiando para ver o que estava acontecendo com ele, né? Talvez todos eles viam, porque depois ele mesmo disse que os escrivãos dele, os conselheiros dele, né? Vieram para resgatá-lo. Aqui, ó, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, inclusive entre eles Daniel, e fui restabelecido no meu reino. Por ser Daniel teve
uma voz muito alta nesse sentido, e talvez até Daniel tivesse feito, porque ele era o segundo depois de Nabucodonosor. Por certo, ele manteve o poder até Nabucodonosor voltar, porque ele sabia que Nabucodonosor ia voltar. Que aquela experiência que Nabucodonosor estava tendo era uma experiência do eterno para ele, para uma conversão do coração dele. Tanto é que realmente ele, na medida do possível da época, ele se converteu. Então tá, gente, amanhã nós vamos estudar o filho do rei Nabucodonosor, chamado Belsazar. Então tá, fiquem com Deus e eu vou tentar melhorar até amanhã, tá bom? Beijo, tchau.